Paz do Senhor, associados, sou o Bispo Alisson. Estamos aqui para mais uma aula. Vai ser breve, curta. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em nome de Jesus, um texto bíblico, né? Bom, nós já falamos sobre Efésios, falamos sobre Salmos. Agora nós vamos falar sobre 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com que as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer para você e ressaltar para você é que muitas igrejas elas não acreditam na libertação como nós acreditamos. Bom, primeiro ponto. Muitas igrejas acreditam que demônios não manifestam mais. Outras igrejas acreditam que não é necessário mais haver os dons de cura, que os dons se cessaram nos apóstolos e assim em diante. Algumas igrejas instituíram seus profetas, como a igreja adventista, que Ellen White, né, a sua última profeta, e os dons cessaram nela. E assim por diante. Bom, nós sabemos que isso não é verdade. Que quem recebeu os dons de cura e libertação foi a igreja do Senhor. A igreja de Cristo recebeu esses dons. Não os homens em si, mas a igreja. Enquanto a igreja permanecer na terra, enquanto a igreja estiver na terra, ainda haverá os dons e as manifestações dos dons do Espírito Santo. Nós temos que entender uma coisa, que é necessário crer para atrair isso. A Bíblia diz: pedir, pedir, dai-se-vos-á. Então, batei, batei, e a porta vos abrirá. Então, significa que quando você pede, quando você busca, isso lhe é entregue. Deus quer levantar homens e mulheres portadores da unção da libertação. E você pode ser uma dessas pessoas. Entenda algo muito sério. Pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas eram essas que Paulo estava dizendo acerca do mundo espiritual? Que fortalezas são essas, se não são humanas? Que fortalezas são elas? Bom, elas são as fortalezas demoníacas, a qual o diabo concentra a sua força e o seu poder, a qual só uma instituição na Terra tem o poder para destruir. Essa instituição não é possuidora de um CNPJ, ela está entre muitas igrejas. Essa instituição se chama Noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo. Bom, entenda isso. Se você é a Igreja de Cristo, você tem uma arma poderosa para destruir as fortalezas do inferno. Destruímos argumentos e toda pretensão que leva contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entenda, lá em Marcos 16, 15 em diante, diz que ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Entenda esse princípio bíblico, entenda este propósito de Cristo, que Ele quer falar para você, ir por todo mundo, pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar a palavra. Irmãos, se você escutar algum barulho, não esquenta, eu estou aqui na igreja neste momento, então realmente é capaz de sair aí algum som extra, tá bom? Mas veja só, nós estamos aqui em Cristo Jesus para trazer este poder, para reativar isso nas pessoas. As pessoas têm que entender que elas precisam conhecer o poder da libertação, crer nos dons do Espírito Santo, atrair isso para elas, e assim elas terão um poder ativado na sua vida. Assim, através da fé. A única coisa que ativa uma unção é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Sem fé é impossível atrair a unção para você. Bom, vamos lá. Então essas fortalezas são opressões malignas que precisam ser destruídas. Por exemplo, e até mesmo argumentos poderosos criados por demônios colocados em igrejas, como Jesus não cura mais como curava antes. Hoje, se você vê uma grande manifestação de cura, tem pastor dizendo que são demônios. São demônios que operam esses milagres. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não se pode falar uma coisa dessa. Mas por falta de entendimento ou falta de fé, eles cometem esse pecado. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar.
Entenda, o diabo ele vai devorar aquela pessoa que não possui fé. O diabo ele vai devorar aquela pessoa que não possui autoridade, não possui confiança, identidade. Se você é filho de Deus, tenha identidade. Se você é filho de Deus, entenda, você está aqui para fazer a obra do Senhor e você tem a autoridade do Espírito Santo para expulsar todos os demônios em nome de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Basta você gerar uma comunhão, uma intimidade. Está preparado, como diz na aula de número 1, na aula de número 2, está preparado para poder enfrentar esses demônios. Agora que você sabe que existem os dons do Espírito Santo, existe o dom de cura, de libertação, existe a autoridade, a unção para isso, então você sabe que e também existe fortalezas operantes nos dias atuais desses demônios contra a igreja, então você sabe que você tem que tomar uma posição e você deve realmente lutar contra esses demônios. E muitas vezes esses demônios não estão muito longe, não. Eles estão no meio da tua casa, no meio da tua família, eles estão no meio dos seus parentes, ele está com o seu cônjuge, ou muitas vezes você pode ser uma pessoa oprimida por esses demônios. Então você deve sim lutar contra eles, tá bom? E existe uma só maneira: intimidade com Deus, comunhão, fé. Quando eu uso a fé, a comunhão e a intimidade, eu consigo atrair a unção e a presença do Espírito Santo para mim. Bom, número 2, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou entenda uma coisa, Satanás, ele vem pregando uma mensagem de paz, de amor, e que isso não existe. Existem muitas igrejas assim, que pregam esse tipo de coisa, que não acreditam que ainda manifeste demônios, que ainda existem enfermidades, a qual são raízes de demônios, né? E que não é necessário travar uma batalha espiritual, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Mas entenda, Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário e todas as maldições para quem está em Cristo Jesus, não quem está fora de Cristo. Quem está no mundo ainda precisa de libertação, precisa de cura e precisa de quebrar as maldições. Eles não estão em Cristo, então eles ainda estão debaixo do jugo do mundo. Então é necessário que eles venham para Cristo e fiquem libertos disso. E quem vai fazer isso? Eu e você. Amém? Essa é a nossa missão em Cristo Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, nós vamos manifestar essa unção sobre nossas vidas. Amém? Bom, mesmo que ele te engane com sinais, haverá o dom do discernimento que você deve buscar em primeiro lugar para poder discernir segundo a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aqui diz, no Salmo 91, também é um salmo muito forte sobre libertação, mas eu quero falar aqui em 1 João 5, o versículo 4 e o 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e o que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, como vencer o mundo, bispo? Simples, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crer que você está em Cristo Jesus, assim você vencerá o mundo também, sendo também filho de Deus. Por intermédio a Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Veja só, Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas perguntam para mim: bispo, eu estou resistindo o diabo, mas ele não foge de mim. Sim, por quê? Porque você não está se submetendo a Deus. Tem coisas que Deus exige que você faça e você não cumpre. Então não tem como realmente Deus operar ali nessa forma. Por exemplo, muitas vezes pessoas querem que na área financeira a vida delas vá bem, mas elas não se submetem a Deus na base da confiança em questão dos dízimos. Elas querem que Deus prospere o seu negócio, mas elas não têm a capacidade de ser uma pessoa que semeia na obra do Senhor. Elas não confiam que, ao dar o dinheiro na obra de Deus, para que o reino de Deus cresça e a pregação do Evangelho possa ser levada em qualidade, elas não creem que isso terá um retorno. Elas não creem que Deus pode prover para elas. Isso não é se submeter a Deus. Isso é desconfiar de Deus. Então, demônios na vida financeira vão começar a operar. Na área da saúde, pessoas elas começam a adotar espíritos, né? Por exemplo, minha dor, meu sentimento, minha dor, eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali, eu tenho uma dor. Ela adota doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, o poder da palavra. A Bíblia nos diz que o dom da vida e da morte está na ponta da língua. Então tem gente que está ali falando de dor, mas ela não consegue mudar a mentalidade dela. Você tem que mudar a tua mentalidade. Muda um pouco a tua mentalidade e você vai ver aonde você vai chegar.
Comece a dizer, Jesus já me curou e eu já sou curado, eu rejeito essa doença. Eu rejeito a doença, eu rejeito a depressão, eu rejeito os pensamentos negativos, eu rejeito tudo mal, eu rejeito a opressão, eu rejeito a batalha espiritual contra mim. Satanás já perdeu em nome de Jesus. Eu rejeito toda maldição contra a minha vida. Não há mais poder sobre mim da hoste do diabo. O diabo não tem mais poder sobre mim. Satanás não tem mais poder sobre mim. A unção de Deus está sobre mim. A graça de Deus está sobre mim. O poder do Espírito Santo está sobre mim. A unção, o sangue do Cordeiro me cobre com todo o sangue do Cordeiro agora. Em nome de Jesus eu rejeito toda enfermidade, eu rejeito todo mal, eu rejeito toda doença, eu não aceito isso na minha vida. Quando você começa a rejeitar, o corpo começa a trabalhar para se curar e ao mesmo tempo, se é espiritual, essa doença some na hora. Entenda isso. Se é física, o corpo vai receber a ordem divina e vai começar a trabalhar para se curar. Se é coisa para Deus fazer, Deus vai fazer o milagre. E se é demônio, esse espírito vai sair porque a unção de Deus vai começar a penetrar em você. Entenda isso. Quando você mudar a mentalidade, doenças serão curadas, depressões vão sair, e você automaticamente vai ser uma pessoa feliz, alegre, contente. Né? Entenda isso. Entenda o poder das palavras. Numa batalha espiritual, as palavras são a nossa chave de guerra. A palavra é a nossa espada. A Bíblia é a nossa espada. Tem gente que ora, mas não ora a Bíblia. Ô bispo, como assim? Está escrito na Bíblia que nós temos que velar pela palavra do Senhor, meditar dela de dia e noite. Então entenda que quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, o poder de Deus se manifesta sobre você. Isso significa orar. Orar a palavra. Senhor meu Deus, vou dar um exemplo para você. Você está lá precisando de uma bênção financeira, você é uma pessoa dizimista. Você precisa de um socorro. Você fala, Senhor meu Deus e meu Pai. Meu Deus, envia, Senhor, condições para mim, abre portas, meu Deus. Senhor, eu sou fiel na sua casa, segundo Malaquias 3:10. Cita Malaquias 3:10, fala de Malaquias 3:10 na oração. Lembra, Deus, da fidelidade da parte do Senhor e você verá o resultado na sua oração. Agora tem gente que não é dizimista e vai orar. Senhor, meu Deus, abre portas. Ela nem toca no assunto de dízimo para Deus, porque além de não crer, além de não dizimar, além de não ofertar, né, na vida financeira, ela vai só pedir portas abertas. E muitas vezes a porta não se abre, porque a Bíblia diz, pediu, mas pediu mal, não soube pedir. Né? Então você tem que saber pedir, tem que estar debaixo da orientação de Deus, se submeter à vontade de Deus, a confiança. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou sendo fiel a Deus e estou confiando que Deus vai me abençoar, que Deus vai me prosperar. Não que a força do meu braço vai me manter em pé, né? Mas sim que Deus vai me prover. Eu confio, estou debaixo da vontade dele, da liderança dele, da unção dele. Ele vai prover para mim todas as coisas. Né? E se há um espírito devorador, né, destruidor ali, ele tem que cair por terra. Porque eu sou uma pessoa fiel na presença do Senhor nos dízimos e ofertas. Então os demônios na vida financeira não vão poder ficar. Entenda isso. Colossenses 2,15 diz assim, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfante sobre eles na cruz. Aqui tem um segredo muito forte. Aqui, tendo despojado, tendo retirado, tendo humilhado os poderes do mundo espiritual, né? Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Entenda, lá na cruz do Calvário, Jesus venceu todos os demônios, todos os guias, todos os espíritos malignos, rebeldes contra Deus, foram vencidos na cruz do Calvário. E lá ele o expôs à vergonha e à destruição. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a batalha por mim e por você. Entenda o poder da cruz. Aqui em Romanos 13, 12 a 14, diz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz no dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aqui entra uma coisa muito importante. Você quer ter autoridade na batalha espiritual? Não satisfaça a si mesmo. Não satisfaça a carne. Não fique imaginando como seria se você estivesse no mundo.
Não fique imaginando como seriam os prazeres sexuais. Não fique imaginando, desejando homens ou mulheres. Ah, eu casei com a pessoa errada, olha aquele cara que bonito, olha aquela mulher que bonita, olha isso. Isso vai atrair demônio para você. Você está praticando a obra das trevas, você está alimentando a carne. E tudo que se faz de alimentar a carne é a mesma coisa que alimentar os pecados, as obras das trevas, atrair demônios. Não atrai demônios para você. Simplesmente se santifique. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então seja santo, se santifique, se purifique, não imunde a sua mente, que é casa de Deus, a sua mente, a tua consciência é casa de Deus. Não imunde ela com pensamentos malignos e maliciosos. Pelo contrário, rejeita esses pensamentos, rejeita essas setas, esses dados inflamados. Você está em uma constante batalha diária. Você precisa rejeitar o diabo. Você precisa rejeitar a carne. Você precisa se manter firme e vigilante para poder vencer o inimigo. Amém? Glória a Deus. Você quer ter autoridade diante dos demônios? Então você deve vencê-los em nome de Jesus. Amém? E o único jeito de vencer os demônios é literalmente se sujeitando a Deus. Não existe outra maneira de socorrer, meus queridos. Amém? Bom, vamos ver aqui, Judas 1,13. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então vamos lá, existe uma batalha confiada aos santos, né? E o apóstolo Judas está insistindo para que essa batalha seja batalhada pela fé, constantemente pelos santos, confiada a nós, que somos os santos. Acabei de dizer, santifica-nos no Senhor, né? Seja santo como eu sou santo. Então você é um santo diante de Deus. Você precisa emergir, né? Você precisa surgir da luz e estar em luz diante do Espírito Santo. Você precisa rejeitar o pecado. Você não pode deixar o diabo dominar a tua mente e nem o teu corpo. Você precisa rejeitar o pecado. Amém? Então, você é um santo. Você está santificando. Você está atraindo a unção de Deus para você. Então, entenda. Você precisa batalhar pela fé. Eu vou ensinar agora, já li alguns textos bíblicos. Você pode meditar. Pesquisa aí. Entra no Google, pesquisa lá. Textos bíblicos sobre batalha espiritual. Pronto, vai cair um monte de texto bíblico lá. Você pode estar estudando sobre isso, tá bom? Analisando por conta própria. Vamos lá. A Bíblia diz: impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Havia uma certa mulher que ela tinha as costas dela era uma corcunda, né? Então aquilo era maligno. E quando Jesus orou por ela, ele expulsou um espírito de enfermidade, diz a Bíblia. E esse espírito saiu e ela ficou curada. Então isso me leva a entender que existe não só doença física, mas existem espíritos que causam doenças físicas, né? E essa mulher foi curada. Isso é batalha espiritual. Outra questão: além de existir espíritos que causam doenças físicas que devem ser expurgados, expulsos, né? Também existem espíritos que causam doenças mentais. Havia um certo jovem que espumava pela boca, né? Era mudo e surdo, espumava pela boca e ele se jogava eufórico no fogo, né? E se queimava todo. Então chamaram os discípulos não pôde expulsar aquele demônio, aquele rapaz incorporou, eles não puderam expulsar, né? Por que ele já incorporou? Até então era um lunático, depois ele incorporou porque veio representantes do reino de Deus, mas os representantes não tiveram autoridade devido a uma questão. Aí chamaram Jesus. Jesus, chegando ali, encontrou o pai daquele jovem, aquele pai disse assim: tem misericórdia, mestre, né? Tem misericórdia, mestre. E diz assim também: acrescenta-me a fé. Né? Aquele pai já não tinha nem fé mais. E ele estava pedindo misericórdia para acrescentar a fé, de que o filho dele seria curado. Agora Jesus olhou para os discípulos e repreendeu os discípulos. Aquele homem pediu misericórdia e pediu para acrescentar a fé, devido à sua incredulidade. Mas ele era uma vítima também. Agora, quando se trata de autoridade espiritual, de pastor, de evangelista, de crente, né, pessoas que representam o reino, esses Deus irá corrigi-los, Deus irá exortá-los,
Jesus olhou para eles e disse: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Não, tem gente que vai expulsar demônio, dá até vergonha. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem para sair. Ele nem tem fé no que ele está fazendo. A voz transmite o poder. A voz transmite a eloquência da autoridade. Você falar calmo diante de um demônio, a não ser que você esteja falando com muita autoridade e fé espiritual, certeza no que você está falando, você não precisa nem berrar, esse espírito vai sair. Mas tem gente que muitas vezes não possui essa certeza quando fala, então esse espírito vai permanecer. O diabo é igual um cachorro, ele cheira medo. Quando você está com medo dele, ele vai criar poder e força sobre você. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. Que vergonha, né? Homens de pequena fé. Representantes de Cristo, homens de pequena fé. Não puderam expulsar esse demônio. Porque lhes faltou o quê? Essa carta só sai com jejum e oração. Sabe o que é jejum e oração? Não é porque jejum e oração traz poder. Não, jejum e oração, ele humilha o homem. Ele te santifica, te humilhando, mostrando quem você é. O jejum e oração não é para o demônio sair. É para você acrescentar a tua fé. Crer no Deus que você serve. Entende? O jejum e oração aumenta a tua fé. Não aumenta poder. Poder já existe, que é o Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, o demônio vai embora. Agora, tem crente que não tem fé. Então, ele precisa se humilhar no jejum e oração para acrescentar a sua fé. Entende isso? Então, Jesus olhou para aquele demônio e disse: sai dele! Aquele demônio se jogou ao chão, se brazejando todo, né? E, eloquentemente, saiu e o jovem ficou curado. Ele disse: espírito surdo e mudo, sai dele! Saiu numa autoridade. Então, use a autoridade no tom de voz. Use a autoridade para expulsar demônios. Não fale fraco com o demônio. Não fale com medo contra um demônio. Usa, fixe o olho nele e manda ele embora em nome de Jesus. E você vai ver o resultado da fé em nome de Jesus. Só que para isso você tem que estar santificado. A tua mente tem que ser casa de Deus. Não pode ser moradia de pensamentos pecaminosos. Ah, bispo, eu não adultero. Eu nunca traí a minha esposa, mas vive desejando as demais. Ah, bispo, eu nunca traí o meu esposo, mas vive desejando os homens acima da média, como diz por aí, né? Então vigie muito bem no que você está fazendo, porque você pode ser morado de demônio sem saber disso. Né? Outro espírito que atinge os crentes, espírito da incredulidade. Esse espírito ele veio justamente para os crentes. Né? Existe um demônio, uma entidade aí na magia chamada quebra do altar. Ele é justamente levantado do inferno para destruir pastores e obreiros. Então entenda, você está em uma batalha espiritual. Você é pastor, você é obreiro, você é crente, você está numa batalha espiritual. Você precisa se fortalecer em favor da tua casa. Você precisa ser luz na sua casa. Você precisa ser luz na sua igreja. Você precisa ser luz no seu ministério. Você precisa enfrentar os demônios com autoridade. Para isso você tem que ter uma rigorosa disciplina em nome de Jesus. Você tem que ter oração, você tem que ter comunhão, conhecimento bíblico, você tem que ter certeza da sua identidade cristã. E você tem que desenvolver a sua fé praticando-a em nome de Jesus Cristo, com todo o poder e com toda a autoridade. Amém? Então, existem espíritos que praticam na doença física, espíritos que praticam nas doenças psicológicas, existem espíritos que praticam para destruir homens e mulheres de Deus, com uma opressão, dores no corpo, tudo isso são espíritos malignos, dores de cabeça, audição de voz, visões de vultos, sonhos perturbadores, sonhos sexuais, tudo isso são demônios. Você precisa mandar esses demônios embora. Você precisa determinar em nome de Jesus que esses demônios não terão poder mais sobre você. Amém? Deixa eu fazer uma oração aqui e eu vou encerrar a minha aula. Essa é a terceira dessa série, né? Terceira aula dessa série de batalha espiritual. Mas eu vou fazer outras aulas, mas não vai estar inserido nesse pacote. Tá? Embora é tudo gratuito, mas são 3 aulas, né? Com esse tema, batalha espiritual. Por quê? Essa aqui é para iniciante, para quem ele está iniciando, né, nessa batalha espiritual. Ele não conhece o mundo espiritual em forma de guerra. Então está iniciando. E o próximo pacote, volume 2, eu vou estar ensinando você num grau maior, num nível mais profundo dessa unção de libertação e batalha espiritual. Bem? Mas antes eu quero contar uma experiência para você. Inclusive isso ocorreu essa semana comigo. Nós estávamos aqui orando, chegou uma jovem e disse que queria se matar.
Quando eu olhei para ela e olhei atrás dela, eu vi um gato preto crescendo. E esse gato é um demônio, inclusive, né? Então, um espírito de morte. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, Deus já me revelou você, espírito de morte, sai da vida dela. Essa mulher manifestou. Ela manifestou jogando, inclusive, a minha esposa, que me auxilia, para trás, assim. E foi quando o que acontece? Você não pode deixar o diabo fazer bagunça. Ele vai manifestar, ele vai querer quebrar tudo e fazer bagunça. Você põe a mão na cabeça, na nuca, trava a testa e a mão na nuca assim, ó, aqui. Travou aqui, você vai dizer em nome de Jesus, segurando ali em nome de Jesus, todo demônio se sujeita a Cristo agora de joelho, diante dele, porque está escrito na palavra que toda língua e todo joelho se dobrará diante dele. Esse demônio vai cair por terra, vai ficar amarrado. Vai dizer, fique amarrado em nome de Jesus. Cessa a tua força. Você é a autoridade espiritual ali, não ele. Então não deixa ele fazer bagunça ali. E depois eu vou ensinar um segundo nível de como mandar legiões embora, né? Porque existem níveis de demônios. Então, vou ensinar um segundo volume, amém? E Deus te abençoe e deixa eu orar para você. Se você está neste momento com dores de cabeça, dor no corpo, opressão, pesadelos, audição de voz, visão de vulto, nós vamos repreender isso em nome de Jesus. Você está passando por um processo de libertação, de batalha espiritual, amém? Deixa eu orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, querido Espírito Santo, eu quero determinar a cura e a libertação deste irmão, desta irmã, pelo poder da fé agora. Satanás, você que aparece em audição de vozes, você que aparece em visões de vulto, você que aparece nos sonhos, você que aparece usando as pessoas para perturbar este irmão, esta irmã, você que está destruindo esta vida, essa opressão no corpo, dores de cabeça constante, em nome de Jesus, não importa a raiz do mal, nós determinamos que agora você caia por terra e que você venha sair pelo poder do nome de Jesus. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Deixa eu liberar uma profecia para você. Senhor meu Deus, o mais alto nível, a unção do Espírito de Deus, vem estar sobre ela e sobre ele, e que o poder de Deus venha impactar esta vida, que ele seja um guerreiro de Cristo, de fato, como diz a Escritura, soldados de Cristo, ministros do Evangelho, embaixadores do reino, portadores de uma unção, em nome de Jesus, Pai, que eles sejam proféticos, eles usem o poder da fé e o poder do Espírito Santo para libertar os cativos e os oprimidos, em nome de Jesus, assim seja, amém. Deus te abençoe, graça e paz. Nós estamos encerrando um ciclo de 3 aulas. É a primeira série. Na segunda série, volume 2, eu vou entrar no nível mais profundo de libertação. Aí é um caso de possessão, uma espiritualidade muito mais forte. Você precisa aprender para poder libertar pessoas e até mesmo libertar a família ou a si mesmo. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.